Agora sim, Esdras 5-10. O povo havia parado a construção do templo, vocês se lembram? Mas Deus veio no meio de seu povo e eles começaram a construir novamente. Tatenai mandou uma carta para o rei Dário e este respondeu que fez uma pesquisa que realmente o rei Sírio havia dado a permissão para eles construírem o templo. Então, Tatenai e seus oficiais não interferiram mais. O rei Dário pagou todas as despesas. Ele queria que os judeus orassem por ele e os judeus continuarem prosperando na construção. Depois de terminaram de fazer o templo, eles fizeram uma grande festa e celebraram com grande alegria ao Senhor. Passado algum tempo, veio Esdras. Ele era um homem muito temente ao Senhor. Deus deu uma ordem para Esdras que ele juntasse todo o povo que estivesse espalhado por outras cidades e voltasse para Jerusalém. Esdras foi descobrindo que o povo havia se misturado com povos e adorado outros deuses e ficou muito triste. Ele começou a chorar e rasgou até as suas vestes. O povo ficou triste com ele e cada um foi se ajoelhando perto dele, chorando e pedindo perdão a Deus. Como é triste pecar. Quando pecamos, ficamos com os olhos fechados, não querendo ver aquelas coisas horríveis que fizemos. O pecado nos deixa com o coração muito triste e muito chateado. Nosso coração fica fechado, triste, chateado e amargurado. O pecado não deixa a gente legal, ele nos afasta de Deus. Então, temos que pedir ao Senhor que nos tire dessa situação, que a gente não faça mais coisas erradas. Temos que pedir para o Senhor que Ele nos oriente, que nos leve para que a gente não faça mais coisas erradas e nos livre e nos liberte. O Senhor Jesus tem esse poder. Ele que morreu por nós e está aqui para nos escutar, para nos dar uma vida muito feliz. É só a gente confiar e que a gente não faça mais coisas feias e que sejamos felizes, amigos, fazendo coisas boas uns com os outros e sempre com Jesus no caminho de paz e felicidade. Olá, crianças! A história de hoje se chama O Dia em que Jesus Morreu. O verso para decorar está no livro de João, capítulo 3, verso 16, e diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem é: servimos a Deus quando compartilhamos o seu amor. Você ama alguém a ponto de fazer qualquer coisa por essa pessoa? Deus nos ama tanto que sacrificou seu único filho para nos salvar. E Jesus também quis morrer por nós. Finalmente, a terrível noite de xingamentos e espancamentos tinha terminado. Os soldados romanos o levaram com 2 ladrões para fora da cidade para crucificá-los. Os soldados o pregaram na cruz. Depois, colocaram a cruz entre os 2 ladrões que também seriam crucificados. A multidão se aglomerou em volta e os insultos que já tinham durado a noite toda continuaram. Até um dos ladrões que estava sendo crucificado zombava de Jesus. Embora a dor e a zombaria fossem terríveis, uma coisa muito pior estava acontecendo com Jesus.
Ao morrer por nós, Jesus tomou nossos pecados sobre ele. A culpa de cada pessoa que já viveu ou ainda viveria estava sobre ele, enquanto estava pendurado na cruz. O senso do pecado era tão grande que Jesus se sentia afastado de Deus para sempre. O sentimento de abandono levou Jesus a dizer: meu Deus, por que me desamparou? Embora sentisse que talvez nunca mais veria o Pai, Jesus ainda quis morrer por nós. Mas Deus não havia abandonado Jesus. Deus e todos os anjos do céu estavam observando e sofrendo com ele naquele momento. A própria terra reagiu à sua agonia. Trevas cobriram o local da crucifixão por 3 horas. E quando Jesus morreu, a terra tremeu e as rochas se partiram. Você ama tanto alguém que desejaria sofrer uma morte horrível por essa pessoa? Jesus ama tanto você que fez isso. Ele amou tanto a nós que não existiria nada que ele não fizesse para nos salvar. Esse amor é o centro do cristianismo. É a razão de cada cântico, de cada oração que fazemos. Esse amor é a mensagem que somos convidados a compartilhar com outras pessoas. Todos precisam saber que são muito amados por Deus. O que você poderia fazer, além de amar um Deus que fez tudo para salvar você? Fale sobre ele para alguém que você conhece. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Hoje a gente vai fazer uma atividade que a gente vai pensar sobre o pecado que a gente não pode fazer. Nessa atividade, eu vou colocar um link embaixo que vocês podem fazer em casa também. Tem vários desenhinhos, várias figuras. A gente vai ver qual que não é legal. A primeira tem uma menininha batendo no gatinho. A segunda, a menininha xingando, a outra batendo no amiguinho. A outra também, várias coisas feias. São coisas que a gente não deve fazer. Pecados que a gente não pode fazer no nosso dia a dia. Aqui tem perguntas. Vamos responder. A primeira é: de acordo com a palavra de Deus, todas as atitudes que estão escritas aí são consideradas pecados. O pecado desagrada a Deus,
Qual é o castigo do pecado? A tristeza que a gente fica no coração. E o que devemos fazer para que Deus nos perdoe e nos limpe do pecado? A gente tem que orar a Ele e sempre pedir perdão para o Senhor e não cometer mais erros. Agora vamos completar. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí agora vamos fazer em casa, hein? E vamos dizer sempre não ao pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. 1 João, de 1 a 9. Em nome de Jesus, amém.